Oi, gente! A paz do Senhor. Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para vocês ignorarem aí qualquer barulho de fundo que vocês venham ouvir. Eu tô gravando na sala, então o fluxo aqui é bem maior, porque a minha porta fica direto para a porta de saída do bloco. Então, gente, eu vou pedir para vocês ignorarem qualquer barulho aí que sobressai aí para vocês. Vou pedir para você clicar no gostei, porque isso me ajuda muito, muito mesmo na divulgação e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga no Instagram, @brunaqueiroz545. Então, vamos lá para o tema de hoje que vocês já viram aí, e é um tema que está sendo muito falado nesses últimos dias, que eu coloquei esse tema, se posicione. Então, eu vou falar a respeito um pouquinho do posicionamento, né, da cantora Bruna Carla. Eu creio que todo mundo já viu aí nas mídias sociais, né, que ela está sendo bastante atacada por pregar a verdade, por poder falar a verdade. Ela está sendo massacrada, porque as pessoas elas não gostam de ouvir a verdade. Elas não gostam de ouvir aquilo que é verdadeiro, que é correto. Então, quando a gente se posiciona e começamos a pregar de fato o verdadeiro evangelho, o evangelho que está contido dentro das Sagradas Escrituras, não esse evangelho qual as pessoas têm anunciado, pregado aí, um evangelho totalmente distorcido dos princípios constituídos por Deus dentro da palavra dele. E então, quando você se propõe a pregar a verdade, a você falar realmente de fato, de verdade, aquilo que está contido dentro das Sagradas Escrituras, você é massacrado, você é caluniado, você é perseguido, você é taxado como uma pessoa fanática, você é taxado como uma pessoa religiosa e assim vai. Então eu senti muita necessidade de falar a respeito um pouquinho disso tudo que tem ocorrido nos nossos últimos dias, e eu vou trazer base dentro da palavra de Deus, porque eu não gosto apenas de compartilhar a minha opinião, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, né? Mas eu gosto de trazer base dentro da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus diz. Então eu gosto sempre de trazer base dentro das Sagradas Escrituras para que as pessoas não venham questionar ou argumentar qualquer coisa, porque quando está contido dentro da palavra de Deus, não tem argumento, não tem questionamentos. Por quê? Porque está dentro da palavra. Se está dentro da palavra, tá ali e ponto final. Não tem como a gente não tem como a gente chegar e falar, eu não aceito. Porque isso é assim, porque não. Tá contido dentro das Sagradas Escrituras, então aquilo ali é verídico. Então eu separei aqui, tá? Alguns livros e alguns versículos para falarmos um pouquinho a respeito desse assunto. O primeiro livro que eu separei aqui para compartilhar com vocês é o Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 13, no seu versículo 13, e eu vou ler junto com vocês aqui o que está escrito lá nesse pequeno versículo. E diz assim a palavra do Senhor: e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Então a gente vê nitidamente, a gente vê claramente, mediante a esse verso da palavra de Deus, de que nós seríamos aborrecidos, nós seríamos odiados por amor a Jesus Cristo. Então, pelo simples fato de você servir a Jesus, de você se posicionar como um cristão, como uma pessoa que crê no que a palavra diz, no que está pautado dentro das Sagradas Escrituras, em você professar a fé cristã,
né, você já vai automaticamente ser perseguido, você vai ser automaticamente caluniado, você automaticamente vai ser odiado pelo mundo. Então a gente não pode esperar que o mundo nos receba com amor, com carinho, com cuidado, com empatia. Não, porque nós seremos odiados por aqueles que não acreditam, que não creem, que não entendem o que é o Evangelho de Jesus. Você consegue entender? Então você vai ser odiado quando você se posiciona e você levanta a bandeira, sendo um cristão de fato verdadeiro, que vive segundo o preceito da palavra de Deus, aonde você anuncia as boas novas, aquilo que de fato e de verdade está pautado dentro das Sagradas Escrituras. Querido, você vai ser odiado. O mundo, ele vai te odiar. O mundo, ele vai ter ódio de você, porque você está trazendo a claridade, você está trazendo a luz, você está trazendo a verdade. Vocês conseguem entender? Então, o diabo, ele fica furioso quando ele vê um servo, quando ele vê uma serva ali, de fato e de verdade, que é um verdadeiro cristão e que está anunciando o evangelho da verdade. O verdadeiro evangelho, o evangelho contido dentro da palavra de Deus. Então ele vai levantar pessoas para te perseguir, para te caluniar, sabe? Para tentar destruir e distorcer tudo aquilo que você está anunciando e pregando. Então, eu vendo toda essa perseguição contra a vida da Bruna Carla, ela tá pautada dentro da palavra de Deus. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Estão perseguindo ela, estão caluniando ela, estão defamando ela e estão odiando ela. Por quê? Porque ela está anunciando a verdade. A verdade. E esse simples fato dela falar a verdade, de ela falar aquilo que está pautado dentro da palavra de Deus, isso já é o suficiente para ela ser odiada, para ela ser perseguida, para ela ser caluniada, para que as pessoas a odeiem. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Não espere, querido, que as pessoas amem você. Não espere que as pessoas sejam receptivas a você. Não, porque elas não vão ser. Elas vão te odiar. O mundo vai te odiar. O mundo vai te perseguir por você se posicionar como um verdadeiro cristão que prega o evangelho da verdade. Não esse evangelho que está sendo propagado aí pelas pessoas, sabe? Aonde a porta é larga, onde tudo se pode, aonde Deus só quer o coração, o evangelho de prosperidade. Vem para Jesus que Deus vai te dar casa, carro, mansão, você vai ser rico. E não, porque a Bíblia não fala isso. O evangelho distorcido que as pessoas têm anunciado. O evangelho para agradar a homens e não ao Senhor. Então, quando você se levanta e se posiciona e prega o verdadeiro evangelho, você vai acarretar ódio das pessoas. As pessoas te perseguirem, te defamarem, porque isso é cumprimento. Jesus já deixou bem claro aqui, descrito nesse versículo, que nós seríamos odiados por amor dele, por a gente viver na verdade, por a gente ter zelo e cuidado pela palavra da verdade. O outro texto que eu separei aqui se encontra lá na epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. E está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para que a gente não venha nos conformarmos com este mundo.
Tem muita gente que já se conformou, que está se conformando com as coisas desta terra. Só que nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente professam a Cristo, a Jesus, e que levanta a bandeira do Evangelho e que vive, né, o verdadeiro Evangelho de Cristo, nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos adaptar às coisas deste mundo. A gente não pode achar normal as coisas que a gente vê ao redor. A gente não pode achar que isso é normal. Não! A gente tem que viver baseado naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a gente não tem que se conformar com esse mundo. A gente não tem que se adaptar a este mundo. A gente não tem que achar as coisas deste mundo maravilhosa, prazerosa, porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrino. Vamos olhar para a vida de Daniel. Querido Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, uma terra estrangeira, uma terra a qual ele não conhecia, uma terra de ídolo, uma terra onde as pessoas praticavam rituais e adoração a outros deuses. Ei, querido, mas Daniel, ele assentou no coração em não se contaminar. Ei, querido, Daniel, ele poderia ter usado de desculpa. Ah, Senhor, mas eu não quis vir para cá. O Senhor quem permitiu de eu estar aqui. E usar desse adjetivo, desse argumento, para poder se entrelaçar às coisas da Babilônia. Mas não, querido. Daniel, ele manteve o seu caráter íntegro diante de Deus. Daniel, ele permaneceu naquilo qual ele foi ensinado, instruído pelos seus pais. Ele não se deixou levar, ele não se deixou se corromper, ele não se conformou com este mundo, meu irmão. E tá faltando muitos Daniéis nos dias atuais, que habita numa terra pecaminosa, habita no meio de um povo corrompido, um povo idólatra, um povo perverso, um povo iníquo, um povo que vive na prática da iniquidade. Ei, querido, mas que não se corrompe, que não se deixa levar, mas que permanece íntegro diante de Deus, vivendo em obediência e em santidade ao Senhor, e anunciando essa verdade, e pregando essa verdade, e não se adaptando, e não se moldando às coisas terrenas deste mundo, meu irmão. Porque as coisas dessa terra é passageira. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar. Nós não vamos permanecer aqui. E outro texto bem conhecido que eu separei aqui para vocês foi o Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 8, no seu versículo 32, que é um verso bem conhecido de todos nós, que lá diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querida, é por intermédio da verdade. E a verdade é a palavra. E a palavra é o Senhor Jesus. Porque Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra. Então, quando o mundo tem o conhecimento da verdade, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é íntegro, daquilo que é verídico, querido, aquilo ali entra na pessoa e há transformação e há mudança. A cegueira espiritual cai por terra, a falta de entendimento cai por terra, porque o apóstolo Paulo, ele bem citou que o príncipe deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não tome o conhecimento da verdade. Então o diabo, ele cega a mente das pessoas, o diabo cega o entendimento das pessoas, para que essas pessoas não tomem o conhecimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que está contido dentro das sagradas escrituras. Então, querido, é preciso nós nos posicionar
falarmos e pregarmos o evangelho da verdade, a palavra da verdade, porque é por intermédio dessa palavra da verdade é que vai vir a mudança, a transformação, a restauração, a libertação, porque a verdade vai fazer com que a pessoa tenha o entendimento daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é íntegro, daquilo que glorifica, daquilo que não glorifica a Deus. E querido, Deus tem levantado mulheres, homens com autoridade, que não tem medo, não teme ao homem, não teme a pessoas, porque nós temos que temer a Deus, que tem capacidade de matar o corpo e lançar a alma no inferno. É esse em quem nós temos que temer. Nós temos que temer ao homem, não temos que temer a pessoas. Temos que temer aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então nós precisamos, querido, nos posicionar. Nós temos que nos posicionar e pregarmos o evangelho. Esse evangelho contido dentro da palavra de Deus. Não outro evangelho. Não outras palavras que vai contra aquilo que está descrito dentro das Sagradas Escrituras. Não pregue, querido, um evangelho diferente para agradar pessoas, para agradar ego, para satisfazer a carne das pessoas. Oh, querida, agrade ao Senhor. Pregue o verdadeiro evangelho de Jesus. E o Senhor, Ele tem levantado mulheres, homens, cheios do Espírito Santo para pregar esse evangelho verdadeiro, para combater as falsas heresias, para combater os falsos ensinos, para combater os falsos mestres. Porque esse é o propósito da igreja. Vocês conseguem entender? Levar o conhecimento da verdade, levar o conhecimento da salvação. Então, querido, que você venha se posicionar, assim como a nossa irmã Bruna Carla. E tenha em mente que quando você se posicionar, você vai ser perseguido, você vai ser odiado, você vai ser caluniado, você vai não ser bem recebido entre as pessoas. Porque você vai ser luz, você vai ser sal, você vai ser a diferença. Amém? Então eu espero muito que esse vídeo seja de alerta para você, que venha te edificar. Amém? Então é isso. Deus te abençoe.